Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto e aqui no canal Fórmulas Essenciais nós iremos aprender tudo sobre o Google Planilhas e suas fórmulas. O Google Planilhas, que também é conhecido como Google Sheets, possui diversas fórmulas e hoje nós iremos tratar a nossa primeira aula aqui no canal da fórmula Filter, ou também conhecida como filtro. No momento não tem nada aqui, então eu vou criar junto com vocês uma situação que pode acontecer com vocês. Eu vou criar um título aqui com tipo, e aqui no título tipo eu vou colocar, por exemplo, aluguel Pedro, Maria, aluguel João, aluguel Carlos, aluguel Jennifer, apartamento Érica, apartamento Breno, apartamento Maria José. Bom, coloquei aqui, deixa eu ver, a quantidade de 8 situações, onde inclui aluguel e apartamento. Eu vou ajeitar aqui as informações, centralizar, justificar e também vou ajustar para que fique disponibilizado dessa forma o texto. Do lado eu vou colocar o título valor. E vou estipular valores aqui aleatórios. Por exemplo, o aluguel do Pedro vai ser 600, Maria 520, João 650 e assim por diante. Valores completamente aleatórios para essa situação. Vou criar aqui uma tabelinha com esses dados para ficar mais fácil a visualização e o entendimento. Então, ok, a gente tem esses dados. Supondo que eu queira filtrar por um determinado critério, por exemplo, aluguel, apartamento, entendeu? Qualquer um desses dois tipos podem ser os meus critérios. E no momento eu vou escolher aluguel. Para isso eu vou utilizar a fórmula filter. Fórmula filter, que é a nossa fórmula a qual a gente irá aprender hoje. Normalmente nós utilizamos a seguinte maneira para fazer funcionar uma fórmula, que é igual, escrevemos a fórmula, filter, aqui uma breve explicação sobre o que a fórmula é e faz. Filtro é um intervalo com base em condições especificadas. Então, abrimos parênteses, selecionamos um intervalo que vai da coluna B até a coluna C. Ponto e vírgula, a nossa condição. Como eu disse inicialmente, eu quero o aluguel. Como eu preciso escrever uma palavra, então eu sempre vou colocar aspas duplas, aluguel, fecha aspas. Aliás, antes de escrever minha condição, eu tenho que selecionar onde que eu quero que a fórmula procure a minha condição, que no caso é na coluna B. Então, a fórmula filter vai trabalhar dentro das colunas B e C, porém, o meu critério será buscado na coluna B, e ele deve ser igual à palavra aluguel. Feito isso, o que ele vai me trazer?
quando tiver essa palavra aluguel. Ele vai me trazer tanto a coluna onde está a palavra aluguel, quanto a coluna onde está o valor, que afinal é o que nós temos aqui. Porém, por que aqui está dando errado, sendo que eu escrevi aluguel e aqui tem aluguel, mas não me trouxe nada, e sim somente uma informação de erro? Porque para esta necessidade em específico, nós precisamos utilizar fórmulas aninhadas. O que são fórmulas aninhadas neste contexto? São fórmulas que estão dentro de outras fórmulas. Nesse caso, nossa fórmula principal é a fórmula filter, mas para atingir o nosso objetivo, a gente precisa aninhar duas outras fórmulas que vão assim atender a nossa expectativa. Vamos lá então construir essa fórmula para que ela nos atenda e fique da forma que a gente precisa. Igual filter. A gente seleciona novamente as duas colunas da nossa tabela, ponto e vírgula. Aqui já começa a primeira mudança. Na nossa condição, nós iremos escrever, deixa eu tirar essa informação aqui, nós iremos escrever uma fórmula chamada enúmero. A fórmula enúmero indica se um determinado valor é um número. Então, damos Enter, abre parênteses. Dentro da fórmula enúmero, nós iremos alinhar outra fórmula chamada localizar. Ela localiza a primeira posição da string encontrada no texto. Uma string é uma linha de código. No caso, apertamos Enter e abre parênteses. O meu filter já está atrelado à coluna B e à coluna C, que é onde está todos os dados, com tipo e valor, respectivamente. Na minha condição, eu tenho duas fórmulas alinhadas. O que eu preciso localizar? A gente retorna simplesmente colocando aspas duplas e a palavra aluguel, fecha aspas, e ponto e vírgula. Aonde que essa palavra aluguel deve ou deveria estar? Na coluna B, pois na coluna C nós temos apenas valores. Então eu seleciono novamente a coluna B. Feito isso, eu dou um Enter. E agora nós podemos ver que todas as informações referentes a aluguel, independente se o aluguel está no início da palavra, no início da frase ou no fim da frase, ou até mesmo, como eu posso mostrar aqui, no meio dela, teste. A fórmula entende que se em algum momento, em alguma área da frase existir a palavra aluguel, esta atende ao meu critério. Logo, eu fiz de propósito, coloquei aluguel no início, coloquei aluguel no fim, coloquei aluguel no meio, justamente para vocês entenderem o quanto que essa fórmula é inteligente e o quanto ela é potente a ponto de nos ajudar nas mais diversas situações que podem ocorrer na nossa vida, seja numa planilha pessoal, na empresa, num trabalho em específico. Então, a forma eu quero ver as informações referentes ao apartamento, eu vou clicar na minha validação de dados e automaticamente o que o gráfico vai me exibir? Que a pessoa que paga o maior valor aqui é a Maria José, no valor fictício de R$ 1.300, e o menor, Jennifer, ambos relacionados a apartamento. Se eu quiser analisar o aluguel, o gráfico, a partir do momento que eu mudo minha validação de dados, o gráfico se altera dinamicamente, me trazendo informações como João, que gastou 650, e o Carlos, que pagou 472. Ou seja, informações dinâmicas que não exigem nenhum trabalho, que a fórmula funciona de maneira automatizada para você trabalhar os dados e apresentá-los da melhor maneira. Essa é apenas uma das maneiras onde a gente pode utilizar a fórmula filter.
A fórmula filter também pode ser utilizada de outras fórmulas, trazendo outros dados e nos possibilitando analisar as nossas informações contidas nas planilhas de diversas maneiras. Mas essa é a nossa primeira aula. Se vocês gostaram, digam aí nos comentários, deixem um like e postem suas dúvidas, suas sugestões, para que nos vídeos seguintes a gente consiga tratar de outros assuntos ou assuntos que vocês realmente precisam de ter um entendimento. Podem contar comigo, até a próxima.